Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com esse vídeo hoje pra falar com você que tá pensando em comprar algum material pra usar no Bullet Journal. Vocês sabem que não existe regra, vocês podem usar qualquer caderno, qualquer caneta e tudo mais, mas eu sei que agora chega no começo do ano, a gente começa a ficar empolgado, querendo escolher um caderno, querendo escolher outros materiais. Então eu decidi gravar esse vídeo pra ajudar vocês a escolherem quais os materiais certos que vocês deveriam escolher na hora de comprar aquilo que vocês querem usar no Bullet Journal. São materiais que eu considero os meus favoritos, aqueles que eu mais uso e que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra vocês não vão estar jogando dinheiro fora, tá? Eu vou deixar alguns links desses materiais aqui embaixo pra poder ajudar vocês a encontrarem, conseguirem comprar. Então vamos começar, já deixa o seu like no vídeo se você não fez isso assim que o vídeo começou, porque eu sei que tem gente que já chega já deixando o like, aliás, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já desce aqui embaixo, se inscreve, faça parte da nossa família, lembra também de ativar o sininho, porque é muito importante, assim o YouTube te notifica algumas vezes quando eu postar vídeo novo por aqui. O primeiro item que eu quero indicar pra vocês não é nada assim pra você usar no Bullet, e sim pra ajudar você como Bullet. É o livro O Método Bullet Journal, que foi escrito pelo cara que desenvolveu o Bullet Journal. Ele se chama Ryder Carroll, e a história dele também pode inspirar muito vocês a serem mais produtivos e se organizarem com o Bullet Journal. E o mais legal de a gente ler o livro é a gente ter o ponto de vista de quem criou esse método, né? Ele era uma pessoa que tinha déficit de atenção, então ele não conseguia se concentrar e prender a atenção dele nas coisas que ele fazia. Então ele desenvolveu esse método com símbolos e anotações pra ajudar a organizar a mente dele. Além da história dele, o livro também conta outras histórias de outras pessoas, então é muito inspirador, além de, claro, explicar sobre o método, ajudar vocês a entenderem a real função dele. Então eu acho que super vale a pena vocês comprarem. Se vocês ainda não leram, eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu já falei pra vocês. O segundo item que é indispensável, obviamente, é um caderno, e como eu já falei várias vezes, não existem regras, você pode usar o caderno que você quiser. Eu vou recomendar aqui pra vocês o caderno que eu mais gosto, que é o caderno pontilhado. Na minha opinião, a maior vantagem de usar esse caderno é você ter mais precisão na hora de traçar as linhas e conseguir organizar os layouts que você cria de uma forma muito mais fácil. Eu já usei um caderno que não tinha pautas, não tinha pontinhos, não tinha nada, e era bem mais difícil porque eu queria, né, perfeccionista a pessoa, né, queria que ficasse retinho, então eu ficava medindo e tudo mais, isso demorava muito mais. Então com o caderno pontilhado é muito mais fácil pra gente conseguir traçar linhas, pra conseguir escrever também de uma forma reta, e quando a gente vê de longe é quase imperceptível que tem aqueles pontinhos ali, então parece que você é assim o mestre da organização no caderno e fica perfeito. Então se você puder escolher um caderno, eu recomendo que você escolha esse, mas é claro, se vocês quiserem, eu vou trazer aqui no canal um vídeo indicando vários cadernos, mostrando os cadernos que eu tenho aqui, também dando outras dicas pra vocês de cadernos com pautas, de cadernos espiral, enfim. Comenta aqui embaixo se vocês querem esse vídeo, deixa muito like aqui pra eu saber que você gosta dessa ideia, tá? O próximo material talvez não seja tão importante se você não é uma pessoa que gosta de ilustrar e enfeitar o seu bullet. É meio que um hobby fazer essa decoração no Bullet Journal e tudo mais. É muito legal você ter um lápis ou uma lapiseira em mãos pra você conseguir fazer ali o esboço, ou também pode fazer direto na caneta, que é muito mais prático, né? Mas se você, assim como eu, precisar, eu recomendo que você escolha uma lapiseira no lugar de um lápis, porque é muito mais prático, você não vai precisar ficar apontando, você não vai fazer sujeira. E também existem algumas lapiseiras que tem borrachinha na ponta de trás, então fica muito mais fácil pra você apagar, corrigir pequenos erros. Então se você for escolher entre lápis ou lapiseira, a minha dica é que você escolha uma lapiseira. Se você tá pensando em adquirir umas canetas pra você usar no seu caderno, eu recomendo muito que você escolha as canetas Nankin. Não são canetas com preço muito acessível, mas também não é nada impossível de comprar. Eu tenho várias aqui com pontas diferentes, mas isso também não importa. Eu recomendo que se você tiver uma caneta com uma ponta 04, 03, já é suficiente, você vai conseguir fazer muita coisa. Na maioria das vezes eu uso a 03 pra fazer tudo assim. Então não precisa comprar várias canetas se você não tiver condições. Compra uma só com uma ponta mediana que já vai ser suficiente pra você. O melhor das canetas Nankin é que elas são à prova d'água. Então não acontece de você manchar o seu caderno caso você queira usar aquarela, por exemplo. Ou se, por exemplo, você vai usar um marcador de texto. Muitas vezes esse marcador também mancha se a sua caneta não for à prova d'água. Existem várias outras que são à prova d'água, mas também são à base de álcool, o que também faz manchar o seu caderno, atravessar a tinta pro outro lado da folha, dá uma bagunça. E as canetas Nankin não são tão fáceis de manchar. É uma tinta mesmo chamada Nankin, uma tinta que existe há séculos. Não vou me
me aprofundar muito aqui, mas vale super a pena você investir em um material assim pra você usar no bullet do ano que vem. Outro item que eu uso muito e vocês já estão carecas de saber, né? Quem acompanha aqui os vídeos de bullet me vê usando sempre. Aliás, se você ainda não assistiu esses vídeos antigos, tem uma playlist sobre bullet journal com os meus vídeos de 2019 e também de 2018. Eu vou deixar o link dessas playlists aqui embaixo. Vamos lá assistir, pegar várias referências pra ajudar vocês no bullet do ano que vem. Mas, voltando ao assunto, vocês já devem ter me visto usar muito as canetas brush, que são essas canetas com ponta pincel. Existem de várias marcas, de vários preços, mas se você tiver que escolher entre um material, uma só, se você quer comprar uma brush preta pra você usar no seu bullet journal, eu recomendo que você escolha a caneta Dual Brush, tipo essa da Tombow, que é a minha caneta favorita. Eu acho a ponta dela mais resistente. Eu tenho outras canetas no mesmo tempo, assim, né, comprei juntas e a ponta já estragou e a minha Tombow tá ali firme e forte. Além de ser um material muito bom, é uma caneta 2 em 1, então você vai ter duas pontas e vai conseguir usar de várias maneiras diferentes, sabe? Vale muito mais a pena do que você comprar só uma caneta brush. Outro item que você pode usar no seu bullet journal é uma régua. Nada impede você de querer tudo perfeitinho, arrumadinho. Você pode, por exemplo, traçar as linhas à mão livre, fica muito legal assim no freestyle também. Mas se você for um pouquinho perfeccionista, tem uma régua e ela também pode te ajudar a medir algumas coisas, ajudar você a desenvolver layouts diferentes pra você não precisar ficar contando os pontinhos ali do caderno. Então é muito útil, eu sempre tenho uma régua comigo e a que eu mais gosto é a minha régua de metal. E o melhor da régua ser de metal, primeiro de tudo, é que ela é muito mais resistente que uma régua de plástico. Segundo é porque ela é mais fininha, então pra você deixar ela dentro do seu caderno quase não vai te atrapalhar, é imperceptível. Pode até servir de marcador de página pra você. Aliás, esse modelo que eu tô mostrando aí pra vocês, ele tem um sistema ali pra você conseguir usar como marcador de páginas também. Outro motivo que faz eu gostar muito. Outro item que a gente tem, assim, uma paixão, não é mesmo? São as washi tapes. Aliás, eu tô devendo pra vocês um tour pelas minhas washi tapes. Eu não tenho tantas, assim, mas eu tenho algumas bem legais. Eu poderia gravar pra vocês, se vocês quiserem. Comentem aqui embaixo, tá? E deixa o like também. E as washi tapes vão ajudar você na decoração do seu bullet. Não é um item, assim, indispensável, mas é muito legal usar elas porque é muito prático, você consegue fazer umas margens coloridinhas, com glitter, enfim, dependendo de como for a sua washi tape. Além disso, você pode usar pra prender outras coisas no seu bullet. Eu mesma já usei pra colocar fotos no bullet e prender assim com as washi tapes no cantinho, fica muito fofo. Então, assim, não é um item indispensável, mas se você quiser, assim, dar uma incrementada no seu bullet e quiser escolher um material legal pra você decorar ele, eu recomendo muito que você escolha as washi tapes. Tem kits bem baratinhos que vem várias no AliExpress, também aqui no Brasil não é tão difícil de encontrar hoje em dia. Outro item que você pode usar no seu bullet pra facilitar a decoração, principalmente se você tem um pouco de dificuldade com ilustrações e tudo mais, é os carimbos. Aqui no Brasil eu considero muito caro os carimbos. Eu não sei, de repente tem algumas lojas que vendem mais barato. Se vocês tiverem alguma pra me recomendar, comenta aqui embaixo também que eu quero saber. E existem uma infinidade, assim, muitos modelos de carimbos e carimbeiras também com cores. Eu tenho uma, inclusive, que é degradê, assim, são vários tons de azul. E aí quando a gente carimba ele fica, sabe, um degradê bem bonito, assim. Então eu gosto muito de usar carimbos e é muito prático e rápido. Um piscar de olhos, seu bullet já tá pronto ali, todo decorado e bem fofo. Outro item que você pode até fazer, inclusive, aliás, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, é os adesivos. Gente, é assim um vício adesivos, sério. Depois que você tem alguns, você quer ter 1 milhão de adesivos. E é muito fácil de encontrar também e de fazer, sabe? Não é difícil não. Nessas lojinhas da China a gente encontra vários, mas aqui no Brasil também não é difícil de encontrar adesivos legais. Inclusive, adesivos exclusivos pra bullet, que facilita a sua rotina de planejamento. Por exemplo, adesivos com os dias da semana, ou com rastreamento de hábitos. Enfim, existem vários adesivos. E vale muito a pena você investir se você quiser ter um bullet assim mais decoradinho. E também um planejamento mais prático, né? Depende dos adesivos que você vai escolher. E o último item que eu nem uso tanto, mas eu sei que é muito útil se vocês usarem, se vocês gostarem desse tipo de material, são os marcadores de texto, porque eles servem não só pra você grifar texto, como também pra fazer outras decorações no seu bullet. Você pode fazer margens, você pode fazer letterings, você pode fazer tanta coisa com marcadores. Aliás, dessa lista aqui é um dos itens mais fáceis de você encontrar em qualquer papelaria que você for, você vai achar, então é super tranquilo. E é isso, agora eu quero que você me conta aqui embaixo qual desses itens você já usa
usa muito no seu bullet. E também me conta como você tá pensando em fazer o seu bullet no ano que vem. Você quer fazer mais colagens? Você tá pensando em fazer mais ilustrações? De repente você até gosta mais de um bullet minimalista? Não sei, me conta aqui embaixo, eu quero muito saber. Aliás, tô coletando ideias também pra ver o que eu vou fazer no meu, então deixa suas ideias aqui embaixo. E é isso, gente. Agora, quem não me segue no Instagram, por favor, me siga lá. Se você ainda não me segue, ele tá linkado aqui embaixo também. E apareceu aqui em cima do vídeo. Durante todo o vídeo você pode procurar lá Mai Furtado Blog, que você vai me encontrar e eu vou estar esperando lá, hein? E pra quem gosta de bullet, eu também tenho um perfil no Instagram só sobre bullet journal, onde eu posto aqui os resuminhos daquilo que eu fiz, posto algumas dicas, então vai lá, me segue também, vai estar linkado aqui embaixo, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!